Olá, como vai você? Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Estamos começando a nossa aula de número 12, não é? Aula número 12, 12ª semana do ano. Hoje com literatura, terceira geração do romantismo, tá certo? A gente lembra você que as aulas estão acessíveis apenas pelos links colocados no grupo de WhatsApp, tá? Elas não estão visíveis no YouTube, você tem que acessar pelo link que a gente envia para os grupos, pelo menos enquanto durar a pandemia. Após a pandemia, essas aulas serão liberadas para todo o público, mas por enquanto elas são exclusivas para quem faz o curso, tá certo, galera? Vamos lá, vamos falar do romantismo na terceira geração conhecida como condoreira, não é? Por que a geração condoreira? Porque o condor é um pássaro que voa muito alto e por isso ele passou a representar a liberdade. E o que é que tem a ver aí a liberdade com a terceira geração romântica? Bom, a gente vai ver que o período do romantismo aí na terceira geração pega ali aquele período da independência do Brasil e, portanto, as causas abolicionistas têm uma influência muito grande. Daí a ideia de liberdade, tá certo? Antes eu queria mostrar a você alguns quadros de um famoso pintor francês que esteve por aqui no século XIX, o Jean-Baptiste Debré, conhecido como Debré, tá? E Debré fez uma leitura muito interessante da sociedade brasileira ali do século XIX, tá? No período pré-abolição da escravatura. Então, a gente tem aí na tela para você alguns quadros que mostram como era esse Brasil ali do século XIX, e o Debré se chocou muito com o que viu aqui e ele reproduz, então, os castigos que os negros sofriam nesse período aqui no Brasil, tá certo? Essa imagem particularmente muito significativa, né? Você vê aí as crianças negras sendo tratadas como se fossem animais, né? Enquanto a corte ali, enquanto os brancos comem, se deleitam, as migalhas, né, que sobram para os negros, tá? Então, o Debré é um importante pintor que eventualmente você pode citar na redação, por exemplo. Lembrando que a redação desta semana tem a ver com a questão do negro no Brasil, tá? Para casar direitinho aí com literatura. Então, estou te mostrando aí obras do pintor francês Debré, porque eventualmente você pode usar isso como elemento na sua redação, tá? Bom, o romantismo, a primeira fase do movimento romântico, teve como pano de fundo o processo de independência, tá? Então, por isso, os autores dessa época quiseram, né, ou tentaram, estavam preocupados com a construção de uma identidade nacional. Na terceira fase do movimento, que é a que nós vamos estudar na aula de hoje, os republicanos querem acabar com a monarquia e o movimento abolicionista ganha muita força entre os intelectuais. Por isso, a terceira fase do romantismo também é conhecida como geração condoreira, como eu expliquei aqui logo no início, é uma referência ao condor, que é um pássaro que voa muito alto e que, portanto, passou a representar a liberdade, tá? A terceira geração romântica, de alguma maneira, questionou a primeira. Por quê? Nós vimos lá na aula da primeira geração romântica que o negro foi colocado de lado no processo de formação do povo brasileiro, né? A geração indianista olhava para o índio e para o português como elementos formadores da nossa população. O negro praticamente esquecido. A terceira geração romântica vai fazer um resgate nisso e uma justiça, obviamente, aos negros, tá? O principal escritor dessa fase aí, da primeira fase, foi o José de Alencar. Da terceira fase vai ser o Castro Alves, que vai ficar conhecido como poeta dos escravos. Castro Alves, que nasceu em 1847 e morreu muito jovem em 1871. Ele era um abolicionista, se envolveu diretamente na campanha abolicionista e a questão do negro está entre os temas centrais de sua obra. Isso acabou rendendo a ele o apelido de poeta dos escravos. Como é a poesia do Castro Alves? Não é uma poesia de vocabulário pomposo e tom grandiloquente. O que é que significa isso? Um vocabulário bastante elevado. A gente lembra que as poesias de Castro Alves eram feitas muitas vezes para serem lidas em praça pública. Então elas trazem toda uma carga de imagens e de dramaticidade, o vocabulário também que impressionava, tá?
Então ele adota essa temática aí. Veja um trecho aqui de um poema, do poema América, do Castro Alves, que é um dos mais importantes poemas dele, para a gente entender um pouquinho isso aí. Olha comigo. Já falta bem pouco, sacode a cadeia que chamam riquezas que nódoas te são. Não manches a folha de tua epopeia no sangue o escravo no imundo balcão. Você percebe aí que ele continua exaltando a pátria, como fizeram os escritores da primeira geração, porém, vem uma crítica aí à escravidão, entendida como uma mancha na história do Brasil, quando ele diz: não manches a folha de tua epopeia no sangue o escravo, tá? Então, fazendo uma referência que a história da escravidão é uma mancha na epopeia do Brasil, tá? A obra dele também não se limitava apenas à questão do negro. Também merece destaque a sua lírica amorosa, que aborda o amor de uma maneira diferente dos seus contemporâneos. Veja lá um trecho de outro poema do Castro Alves: o seio virginal que a mão recata, embalde o prende a mão, cresce e flutua. Sonha a moça ao relento, além na rua preludia um violão na serenata. Furtivos passos morrem no lajedo, resvala a escada do balcão discreta, matam os lábios, os beijos em segredo. Esse é um viés que não tem sido muito explorado nas avaliações, que é o viés mais romântico mesmo do Castro Alves. Quando se fala do Castro Alves, normalmente o que tem aparecido é o poema Navio Negreiro, que daqui a pouquinho a gente vai ver numa questão de exercício dentro desta aula, tá certo, gente? E vamos então começar esse exercício que faz uma grande revisão de romantismo e de muita coisa de literatura que a gente já viu até agora. A gente vai poder se aprofundar um pouquinho mais na terceira geração e relembrar a primeira e a segunda gerações, tá, do romantismo. Vamos começar com essa questão aí. Os exercícios estão ali na página 122, na verdade, do seu livro, tá? Então, veja, você tem um mapa aí do Brasil e onde se passam algumas histórias famosas, tá? Então a gente tem aqui as obras do José de Alencar, por exemplo, né? O gaúcho, o sertanejo, e a gente pode olhar aqui no mapa isso aí. Tem também o Visconde de Itaunay, tem o Bernardo Guimarães, o Franklin Távora, mapa do romance romântico regional, tá? É bom dizer que o romance romântico começou a apresentar o Brasil aos brasileiros, né? De certa maneira, até o arcadismo, nós tínhamos uma influência muito grande de Portugal. A partir do romantismo, nós vamos ter autores preocupados em mostrar, por meio da literatura, como era efetivamente o Brasil, tá? E o romance regionalista vai fazer esse papel muito bem. Diz aí, na primeira metade do século XIX, a conduta das pessoas que viviam nas cidades era muito influenciada por modelos importados da Europa. Os livros e folhetins que liam contribuíam para a divulgação desses modelos. Alguns dos escritores românticos decidiram, então, usar suas narrativas para divulgar os aspectos locais ignorados por seus contemporâneos. Inocência, de Visconde de Itaunay, exemplifica bem esse processo. Quando um leitor do Rio de Janeiro ou de São Paulo lia essa obra, entrava em contato com o Brasil patriarcal. Os leitores dos principais centros urbanos são apresentados assim a costumes e comportamentos típicos do interior. Evidentemente, esse Brasil é um país idealizado, construído por um olhar romântico. Bom, o que eu dizia a você que era uma forma de apresentar esse Brasil aos brasileiros, principalmente aos brasileiros da capital, a elite, né, que era muito influenciada pelos padrões europeus. Analisando os textos apresentados, pode-se afirmar que os romancistas românticos que se interessaram por narrativas regionais tentaram denunciar e condenar os hábitos de leitura dos moradores dos centros urbanos. O texto de forma alguma falou disso. O texto fala justamente que era preciso apresentar o Brasil a essa elite, apresentar características brasileiras, fugindo aos padrões europeizados vigentes até aquela época, né? E isso vai estar presente em que alternativa? Eu imagino que a essa altura, você assistindo a aula, você já resolveu o exercício, tá? Isso está ali dito na letra C. O romance romântico regional
retratou praticamente todas as regiões brasileiras, construindo um novo retrato do país e possibilitando aos leitores conhecerem-no e repensarem os modelos europeus como únicos possíveis. Ainda que essa visão fosse romantizada, mas nós fugíamos um pouco aos padrões europeus, apresentando um país um pouco mais próximo da realidade, tá? Então, letra C na primeira questão, beleza? Vamos ao segundo quesito. Temos um texto do Almeida Garrett, Viagens da Minha Terra, né? E diz o seguinte: assim o povo, que tem sempre melhor gosto e mais puro do que essa escuma descorada que anda ao de cima das populações e que se chama a si mesma por excelência a sociedade, os seus passeios favoritos são a Madre de Deus e o Beato e Chambregas e Marvilha e as hortas de Chelas. A um lado a imensa majestade do Tejo em sua maior extensão e poder, que ali mais parece um pequeno mar Mediterrâneo. Do outro, a frescura das hortas e a sombra das árvores, palácios, mosteiros, sítios consagrados a recordações grandes ou queridas. Que outra saída tem Lisboa que se compare em beleza com esta? Tirado Belém, nenhuma, e ainda assim Belém é mais árido. Considerando o espírito romântico e a estilística garretiana, manifesta-se nesse excerto o sentimento de nacionalismo, apego à pátria, no caso a Portugal, né? A referência ao Tejo, a referência à cidade de Belém, lá em Portugal. Aliás, os pastéis de Belém são deliciosos, né? Então vamos lá, vamos ver. Da representação onírica da realidade, retornando ao passado, da perceptível ênfase da natureza, atribuindo valor às cores locais, da evasão da realidade, idealizando sonhos e emoções particulares, do individualismo evidente na predileção por elementos da geografia local, ou do senso de mistério e da ideia de reformismo, buscando transformar o mundo. Ora, você percebe aqui no texto um elogio à questão geográfica ali de Portugal, não é? Veja, a um lado, a imensa majestade do Tejo em sua maior extensão, uma referência ao rio Tejo, e poder, que ali mais parece um pequeno mar Mediterrâneo, do outro a frescura das hortas e a sombra das árvores, palácios, mosteiros, sítios consagrados a recordações grandes ou queridas. Então o que é que a gente percebe? Uma ênfase na natureza, atribuindo valor às cores locais. Essa ênfase à natureza faz parte do nacionalismo que aparece nesse texto, tá bom, gente? Vamos ao terceiro quesito agora. Olha só, é um texto do Chico Buarque, tá? Que você era a mais bonita das cabrochas desta ala, você era a favorita onde eu era mestre-sala. Hoje a gente nem se fala, mas a festa continua. Suas noites são de gala, nosso samba ainda é na rua. Hoje o samba saiu procurando você. Quem te viu, quem te vê. Quem não a conhece não pode mais ver para crer. Quem jamais esquece não pode reconhecer. Quando o samba começava, você era mais brilhante. E se a gente se cansava, você só seguia adiante. Hoje a gente anda distante do calor do seu gingado. Você só dá chá dançante onde eu não sou convidado. Olha só, gente. A canção Quem te viu, quem te vê, um dos grandes clássicos do mestre Chico Buarque, possui uma temática que se pode associar ao romantismo. Em decorrência disso, alguns aspectos da poesia romântica podem ser identificados na letra da referida canção. A esse respeito, analise os comentários interpretativos e assinale o item correto. Então, uma questão aí que vai envolver o ideal romântico, né, com a poesia do Chico Buarque. O texto retoma a atmosfera de pessimismo percebida sobretudo na poesia da segunda geração romântica. Olha, a segunda geração romântica é pessimista, mas esse A pessimista a gente não vê no texto do Chico Buarque. Tranquilo? Letra B. O texto reaproveita as metáforas da grandiosidade típicas do romantismo brasileiro, cujos exemplos mais emblemáticos são Gonçalves Dias e Castro Alves, sobretudo em expressões como suas noites são de gala ou você só seguir adiante, em que se percebe a presença da ideia de liberdade e ascensão social, respectivamente. Não tem nada a ver a ideia de liberdade ou de ascensão social na música do Chico Buarque, né? Também não existe o tom grandiloquente, então a gente cancela também a letra B. Letra C, a personificação da natureza. Mas, gente, a personificação da natureza até é uma característica muitas vezes presente no romantismo, mas que não está presente no texto do Chico Buarque.
A letra D, a construção de uma imagem idealizada da figura feminina, um dos elementos que conduzem a poesia lírico-amorosa da primeira e da segunda geração, se faz presente na canção buarquiana, na medida em que as características da cabrocha são mostradas com um prisma superlativo. Eu vou voltar aqui o texto para você observar o seguinte, veja, você era a mais bonita das cabrochas dessa ala, né? Você era a favorita, lá no primeiro verso da terceira estrofe, quando o samba começava, você era a mais brilhante. Então a gente percebe que sim, existe uma construção, né, idealizada da figura feminina, isso é uma característica sim do romantismo e tudo dela é mais, né? Então ela é mostrada com um tom aí superlativo, portanto a letra D seria a resposta dessa questão, tá bom? Vamos ao quarto quesito. Uma questão bem simples aí, assinale a alternativa que apresenta somente características do romantismo. Diz aí individualismo, liberdade formal e temas clássicos. Os temas clássicos não fazem parte do romantismo, né? Bucolismo. Bucolismo a gente sabe que é uma característica do arcadismo. Subjetivismo, idealização do ser amado e bucolismo. Subjetivismo é uma característica romântica, a idealização também é, mas o bucolismo é uma característica lá do arcadismo. Predomínio da emoção é romantismo. Individualismo também. Liberdade formal também. Parece-me que a letra D vai responder essa questão. Letra E, nacionalismo, sim. Racionalismo, de forma alguma. Predomínio de sentimentos individuais também, mas aí as três características estão na letra D de Deus, tá bom? Quinto quesito, vamos lá. Não é uma questão sobre romantismo, é uma questão lá do Enem. Cordel resiste à tecnologia gráfica. Vamos dar uma lidinha aí no texto. O Cariri mantém uma das mais ricas tradições da cultura popular. É a literatura de cordel que atravessa os séculos sem ser destruída pela avalanche de modernidade que invade o sertão lírico e telúrico. Na contramão do progresso que informatizou a indústria gráfica, a lira nordestina de Juazeiro do Norte e a Academia dos Cordelistas do Crato conservam em suas oficinas velhas máquinas para impressão dos seus cordéis. A chapa para impressão do cordel é feita à mão, letra por letra, um trabalho artesanal que dura cerca de 1 hora para a confecção de uma página. Em seguida, a chapa é levada para a impressora, também manual, para imprimir. A manutenção desse sistema antigo de impressão faz parte da filosofia do trabalho. A outra etapa é a confecção da xilogravura para a capa do cordel. As xilogravuras são ilustrações populares obtidas por gravuras talhadas em madeira. A origem da xilogravura nordestina até hoje é ignorada. Acredita-se que os missionários portugueses tenham ensinado sua técnica aos índios como uma atividade extra-catequese, partindo do princípio religioso que defende a necessidade de ocupar as mãos para que a mente não fique livre, sujeita aos maus pensamentos, ao pecado. A xilogravura antecedeu ao clichê, placa fotomecanicamente gravada em relevo sobre metal, usualmente zinco, que era utilizada nos jornais impressos em rotoplanas. Diz a questão, então. A estratégia gráfica constituída pela união entre as técnicas de impressão manual e da confecção da xilogravura na produção de folhetos de cordel realça a importância da xilogravura sobre o clichê, oportuniza a renovação dessa arte na modernidade, demonstra a utilidade desses textos para a catequese, revela a necessidade da busca das origens dessa literatura, auxilia na manutenção da essência identitária dessa tradição popular. Ora, a forma como a letrinha é colocada, uma por uma, levando 1 hora para fazer uma página apenas, a própria confecção da xilogravura, o texto vai dizer isso quando vai falar da importância disso, nesse fragmento aqui, gente, olha só. A manutenção desse sistema antigo de impressão faz parte da filosofia do trabalho, né? Então, o que é que a gente pode dizer? Que a escolha de manter esse formato para confeccionar o cordel tem a ver com a questão da identidade do produto, da identidade dessa literatura. Portanto, a resposta está na letra E. Auxilia na manutenção da essência identitária dessa tradição popular, né? O cordel mantém-se vivo, claro, né? E a forma como ele é preparado é que caracteriza, de fato, a identidade dele, tá bom? Sexta questão, a lagartixa, texto aí do Álvares de Azevedo. A lagartixa ao sol ardente vive,
e fazendo verão o corpo espicha. O clarão de teus olhos me dá vida, tu és o sol e eu sou a lagartixa. Amo-te como vinho e como sono, tu és meu copo e amoroso leito. Mas teu néctar de amor jamais se esgota, travesseiro não há como teu peito. Posso agora viver, para coroas não preciso do prado colher flores. Em grinaldo melhor a minha fronte nas rosas mais gentis de teus amores. Vale todo um harém a minha bela, em fazer-me ditoso ela capricha. Vivo ao sol de seus olhos namorados, como ao sol de verão a lagartixa. Álvares de Azevedo, a gente sabe que é um poeta da segunda geração romântica. Essa questão aí foi do Enem, olha comigo. Álvares de Azevedo, autor desse poema, é um dos principais representantes da segunda geração do romantismo brasileiro. Levando-se em conta as características dessa geração e o texto lido, podemos afirmar que, levando-se em conta as características dessa geração, ou seja, a idealização da mulher, não é? O sofrimento, a desilusão amorosa, muitas vezes, são as características. E olhando ali essa comparação esdrúxula, digamos assim, com a lagartixa, nós vamos ter como resposta a letra C. Veja, a imagem da lagartixa, prosaica e esdrúxula, né? Prosaica quer dizer cotidiana, é uma coisa do dia a dia, e esdrúxula, por contraste às imagens líricas, gera estranheza e comicidade ao texto. Quer dizer, o texto acaba ficando engraçado, porque ele está ali louvando, dizendo que as coroas, flores para uma coroa ele nem precisa, porque tem ali no peito dela e tudo mais, existe aquela coisa do elogio, e de repente no meio dessa história toda, uma comparação com a lagartixa, no mínimo é estranho e engraçado, tá? Então, letra C é a resposta para essa questão. Sétima questão, você tem uma imagem agora, tá? E diz aí, a obra do artista plástico Jean Béraud retrata um típico boulevard francês do século XIX. Né? Boulevards são áreas de convivência. Na literatura, a fiel reprodução de ambientes como os da imagem caracterizou o quê? Né? Não apenas na literatura, na pintura, de certa maneira, né? Nós temos aí a pintura, mas na literatura, essa reprodução de ambientes, como um boulevard, por exemplo, com a burguesia francesa, né? Você vê aí pela pintura as pessoas bem vestidas e tudo mais, isso vai caracterizar o quê, gente? Os romances urbanos, a fim de apresentar os cenários da corte e agradar a uma burguesia fiel a esse tipo de literatura. Os romances urbanos eram feitos justamente para atender a essa parcela do público, a essa burguesia que queria saber o que estava acontecendo ali com a corte e queria se enxergar na literatura, tá certo? Oitava questão agora. Olha aí o Navio Negreiro do Castro Alves, né, o maior poema do Castro Alves, sem dúvida alguma. Veja lá. Estamos em pleno mar, doudo no espaço, brinca o luar, dourada borboleta, e as vagas após ele correm, cansam como turba de infantes inquieta. Estamos em pleno mar, dois infinitos, ali se estreitam num abraço insano, azuis dourados, plácidos sublimes, qual dos dois é o céu, qual é o oceano? Estamos em pleno mar, abrindo as velas ao quente arfar das virações marinhas, veleiro bringue, corre à flor dos mares, como roçam na vaga as andorinhas. De onde vem? Onde vai? Das naus errantes, quem sabe o rumo, se é tão grande o espaço. Neste Saara os corcéis o pó levantam, galopam, voam, mas não deixam traço. A gente percebe aí aquele tom grandiloquente, inversões sintáticas, não é? Por exemplo, das naus errantes, quem sabe o rumo, se é tão grande o espaço. Se eu fosse colocar na ordem direta aí, eu teria quem sabe o rumo das naus errantes, quer dizer, das embarcações errantes, das embarcações que vagam sem rumo, se o espaço é tão grande. Então você percebe aí essas imagens grandiosas e essa linguagem pomposa. O contexto histórico, social e político no qual se enquadra boa parte da poética de Castro Alves permite-se considerá-lo um autor, questão tranquila, um autor romântico, mas veja que romântico aparece aí na letra C e na letra D, mas é romântico da terceira fase pelo caráter ideológico e pelo compromisso social. Como a gente já falou, o Castro Alves vai se envolver diretamente em causas abolicionistas, tá? Letra C, portanto. Nono quesito.
De um dos cabeços da Serra dos Órgãos desliza um fio de água que se dirige para o norte, e engrossado com os mananciais que recebe no seu curso de 10 léguas, torna-se rio caudal. É o Paquequer, saltando de cascata em cascata, enroscando-se como uma serpente, vai depois se espreguiçar na várzea e embeber no Paraíba, que rola majestosamente em seu vasto leito. Dir-se-ia que, vassalo e tributário desse rei das águas, o pequeno rio, altivo e sobranceiro contra os rochedos, curva-se humildemente aos pés do suzerano. Perde então a beleza selvática, suas ondas são calmas e serenas como as de um lago e não se revoltam contra os barcos e as canoas que resvalam sobre elas. Escravo submisso sofre o látego do Senhor. Não é este lugar que ele deve ser visto, sim 3 ou 4 léguas acima de sua foz, onde é livre ainda, como filho indômito desta pátria de liberdade. Aí o Paquequer lança-se rápido sobre o seu leito e atravessa as florestas como o tapir, espumando, deixando pelo esparso pelas pontas do rochedo e enchendo a solidão com o estampido de sua carreira. De repente falta-lhe o espaço, foge-lhe a terra. O soberbo rio recua um momento para concentrar as suas forças e precipita-se de um só arremesso, como o tigre sobre a presa. Uma descrição aí minuciosa do rio, feita por José de Alencar em O Guarani. O modo descritivo, fotográfico e rico em adjetivos do escritor cearense José de Alencar representa bem o padrão para a produção literária de um determinado estilo de época. Trata-se de quê, gente? Ora, o José de Alencar, né, é um poeta da primeira geração romântica, assim como o Guarani, é uma obra que se encaixa nesse período. Primeira geração romântica foi algo que a gente viu lá na aula número 10, tá certo? Então a gente tem aí uma marca de quê? Do romantismo, né, que é marcado ainda pela emoção e pela subjetividade. Então, romantismo, característica aí do José de Alencar, tá bom? E a nossa última questão, olha lá, mais um texto do José de Alencar, agora Senhora. A gente vê ali que Senhora é um poema, um romance, de transição entre o romantismo, já apresentando características realistas, né? A gente viu isso também lá na aula 10, aquela coisa do casamento arranjado e tudo mais, dos interesses amorosos. Recebeu uma carta anônima, comunicavam-lhe que Seixas a tinha abandonado por um dote de 30 contos de réis. Acabando de ler estas palavras, Aurélia levou a mão ao seio para sustentar o coração que se lhe esvaía. O romance Senhora narra a tumultuosa história de amor entre Aurélia e Fernando Seixas no século XIX. Considerando o perfil sociocultural das personagens e os valores sociais da época, pode-se apontar como uma das principais preocupações de Alencar nesta obra. Interesse de discutir o tema da prostituição na sociedade carioca, não tem nada disso em Senhora. O impacto do celibato no universo masculino também não tem essa questão. A discussão em torno da temática do casamento por interesse, acontecimento bastante comum no século XIX. Essa é a resposta aí, e a obra Senhora trata exatamente disso, dessa questão dos casamentos por interesse, uma coisa que era muito comum lá no século XIX. Tá bom, galera? A gente vai encerrando aqui nossa revisão de romantismo, tá? Lembrando que a aula de redação desta semana é sobre a questão do negro no Brasil, para casar ali com a referência à terceira geração romântica. Você pode aproveitar como citação, você pode aproveitar a referência ao pintor francês Debré, que a gente também citou e apresentou nesta aula, tá bom? Grande abraço para todo mundo. Tchau.